Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos, poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças ao nosso Rei, estamos aqui no nosso 5º capítulo de Esteja Onde Jesus Está, no nosso devocional, na nossa meditação. Como eu sempre digo, o nosso intuito aqui é fazer com que você esteja onde Jesus está. Pastor, e onde é que Jesus está? Jesus está na vontade de Deus. Então é aí que nós devemos estar. Por isso, eu venho trazendo aqui o estudo da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus. Hoje nós estaremos dando continuidade ao capítulo 5, para que você aprenda a estar onde Jesus está. Se você não estava, para que você possa estar, para que você possa mudar essa situação, estar na vontade de Deus. Então, se você chegou aqui agora, você é novo aqui, eu peço que você volte lá no primeiro capítulo, assista os outros capítulos, coisa rápida, 20 a 25 minutos, passa rapidinho. O pessoal que tem assistido aos devocionais fala, pastor, tem passado muito rápido, quando a gente vai ver já acabou. Então, é sinal que tá bom, né? Então, volte lá nos primeiros capítulos e assista o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e dê continuidade ao 5º, tá bom? Hoje nós estaremos dando continuidade ao capítulo 5 e antes de nós entrarmos no capítulo 5, eu peço que você pegue nas suas mãos aí, se você pode, é claro, seu caderno de meditação, aqui está o meu, pegue a sua Bíblia, né? Como eu digo, minha versão é King James, então na minha leitura pode estar um pouquinho diferente da sua, tá certo? Pega uma caneta também, caso você queira anotar no seu caderno de meditação. E se você quiser ir pausando aqui e ir anotando, pode ser também. Maravilha. Pastor, não consigo porque eu estou ouvindo a meditação, indo ao trabalho ou trabalhando. Então fique à vontade. O importante é que você pegue o espírito por trás da letra, para que você descubra não somente a letra, mas principalmente o espírito que há por trás dessa palavra. Tá bom? Antes, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa meditação, nosso devocional. Então, onde você está, feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha se revelar a cada um que nos acompanha, meu Pai. Talvez eu nunca nem vi essa pessoa na minha vida, mas o Senhor viu. O Senhor a trouxe até essa meditação, ou a esses que tens acompanhado, que o Senhor abra o entendimento de cada uma delas, para que elas possam receber as boas novas do Senhor. O verdadeiro Evangelho, meu Pai, que é a Tua palavra. Então abra o nosso entendimento, abra a nossa visão, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém? No capítulo passado, nós falamos sobre Jesus no deserto. Falamos das dificuldades, das tentações que o nosso Senhor Jesus enfrentou e falamos também que nós, como cristãos, seguidores de Jesus, iríamos enfrentar esses desertos também. Então, um dos sinais que você está indo no caminho certo logo depois da sua conversão é o deserto. Você tem que enfrentar esse deserto. É necessário para o amadurecimento espiritual. Depois que Jesus passou pelo deserto, ele voltou a Nazaré para dar início ao seu ministério. É o que nós estaremos lendo agora no capítulo 4. Rapidinho, antes de nós entrarmos no 5, vamos finalizar aqui o 4. Que o título, no versículo 12, diz assim: Jesus inicia seu ministério. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumprindo o que for escrito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Está escrito lá em Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus:
vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. E seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxe-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e de além do Jordão seguia a Jesus. Vamos lá. Poucas pessoas deixam passar, muitas pessoas deixam passar despercebido o detalhe de que, lá em Lucas, fala que Jesus ele foi expulso de Nazaré. Em um dia de Shabat, em um dia de sábado, ele foi a uma das sinagogas, foi até a sinagoga, e lá ele foi convidado a ler o livro, né? A ler a palavra de Deus. E caiu em Isaías 61. Cumprindo-se o que diz lá em Isaías 61. As pessoas de início ficaram admiradas com aquela pregação. E ele disse que aquela profecia se havia cumprido. Você pode ir lá em Isaías, no capítulo 61, e dar uma conferida. E eles ficaram até interessados naquilo ali. Mas logo depois surgiram aqueles que começaram a dizer, mas esse não é Jesus, o filho de José? Como que ele pode dizer que é o Messias? Como que ele pode dizer que o Senhor o ungiu? Né? Você já sabe o que significa o ungido. Então, se você assistiu os outros capítulos. Então, como que pode? Nós sabemos quem é o pai desse aí. Como que ele vem dizendo que ele é o Messias? Então, eles pegaram o Senhor Jesus, levaram até o topo de uma montanha e iam jogando o Senhor Jesus. E iam jogando o Senhor Jesus montanha abaixo, quando não quiseram também apedrejá-lo. Então, veja as dificuldades que o Senhor Jesus teve, foi uma atrás da outra. Ele havia acabado de passar por um deserto. Quando chega lá, na região de onde cresceu, ele é rejeitado por aqueles, e as pessoas querem o matar, querem matar o Senhor Jesus. Então, assim, todos aqueles que passam por dificuldade, todos aqueles que levam a verdadeira palavra de Deus, nós iremos passar por essas dificuldades, por esses desertos. Aquelas pessoas conheciam o Senhor Jesus. Então, o desprezo começa por aqueles que nos conhecem. Nós que elevamos o verdadeiro evangelho, o desprezo não começa por aqueles que não nos conhecem. O desprezo começa por aqueles que são conhecidos. E por que não dizer pela nossa própria família? Então, a nossa própria família muitas vezes vai se levantar contra a gente, porque nós optamos por fazer o correto. É aquela pessoa que nasceu em uma família que é toda religiosa, né? Que tem uma outra religião que não o cristianismo verdadeiro. Então ela é julgada, ela é condenada, as pessoas começam a soltar piadinha, as pessoas começam a criticar. Não começa de fora, começa de dentro. Quando a pessoa ela toma a iniciativa de seguir Jesus de fato, de verdade, então ela vai passar por isso aqui. Então tenha essa consciência. Outro detalhe muito importante aqui, veja que quando Jesus ele vai chamar os 4 discípulos de início, eles deixaram tudo o que estava fazendo para seguirem o Senhor Jesus, sem titubear, sem se amedrontar. Eles se lançaram ao Senhor Jesus para seguir a Jesus. E assim nós devemos fazer. Devemos nos lançar sem medo, crendo que Ele vai cuidar de tudo, crendo que só nele há salvação, que só em Jesus há a salvação para a nossa alma. Por isso, eles se lançaram. Eles não precisaram de muito, eles precisaram de uma palavra. Então, assim também tem que ser a cada um de nós. Certo? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte da nosso devocional. Vamos lá para o capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte.
No versículo 1 diz assim, olha, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Só dar uma pausinha aqui. Jesus ensinava. O culto que era prestado era um culto que era racional. Jesus estava ensinando. As pessoas saíam dali cheias da palavra. Então hoje, infelizmente, você vai em muitos locais onde você sai cheio de gritaria, cheio de louvor, cheio de emoção e não cheio da palavra. Sinto muito, mas Jesus não está lá. Jesus não está. Porque aqui nós vemos um Jesus que ensinava. Não era um Jesus de barulho, não. Era um Jesus que ensinava. Dizendo, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui são todas as bens-aventuranças. Eu quero começar aqui pelo versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Infelizmente, quando nós falamos de pobreza, o ser humano liga logo a dinheiro. Só que o Senhor Jesus não está falando aqui bem-aventurados que não têm dinheiro em espírito, ou bem-aventurados pobres, né, monetariamente falando, não. Jesus está se referindo aqui àqueles que são pobres das coisas do mundo, pobres das vontades do mundo, pobres das suas vontades. Como assim, pastor? Aqueles que não se enriquecem fazendo a vontade do mundo. Quando fala se enriquecer, é se enchendo das glórias do mundo, se enchendo das coisas terrenas. Esses deles é o reino de Deus. Então nós temos que ser pobres de espírito, não sendo ricos de nós mesmos, ricos de orgulho, rico da vaidade, rico da prepotência, rico da malícia. Não, nós devemos ser pobres de tudo isso, porque a nossa maior riqueza tem que ser o reino dos céus. Então, infelizmente, as pessoas, quando falam aqui de pobreza, as pessoas ligam logo a monetário, mas não é verdade. Aqui Jesus está se referindo a ser pobre de espírito, a não ser cheio de si mesmo, a não ser rico das suas vontades, a não ser rico do seu querer. Dando continuidade, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí nós vemos pregadores que falam assim, você tem que chorar, irmão. Você tem que se chorar. Quando vier um problema, quando vier uma luta, chore. Chore para aliviar a alma. Oh, meu amigo, é claro que o Espírito Santo está conosco em meio às lutas, mas aqui Jesus refere-se àqueles que têm chorado porque sentem a dor de segui-lo. É isso que ele está dizendo. Você que segue a Jesus de fato, de verdade, você que chora porque vem as lutas, chora para ficar de pé, chora pedindo a Deus misericórdia, chora pedindo a Ele o Espírito Santo, você vai ser consolado. Você vai ser consolado pelo Espírito Santo. Você que tem enfrentado desertos, lutas, por seguir a Deus, você vai ser consolado.
Então, pastor, quer dizer que eu não devo chorar diante dos problemas? Não, você não deve chorar diante dos problemas, você deve chorar diante de Deus, para que Ele te console. Eu sei que problemas todos nós temos. Eu tenho problema, a senhora tem problema, o senhor tem problema. Mas chorar não vai resolver. Você chorar sem orar, sem manifestar sua fé, não vai resolver. Agora, quando você se derrama diante de Deus, você derrama a sua alma, então Ele te consola, Ele te fortalece, o Espírito Santo te fortalece. Infelizmente, as pessoas têm ligado de uma maneira muito errônea esse chorar. Aí as pessoas usam a emoção e não usam a fé. Enche-se, se enriquece da emoção e não se enriquece da fé. Então preste bastante atenção quando você vê alguém falar sobre isso. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Outra coisa, as pessoas quando falam humildade, ligam a humildade a dinheiro. E isso não é verdade. Você ser humilde aqui é você ser quebrantado à voz de Deus. O ser humano, ele é orgulhoso por natureza, né? Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça, nós deixamos o nosso orgulho prevalecer. E você ser humilde é você reconhecer que precisa mudar. Você ser humilde é você reconhecer que precisa buscar a Deus. E isso sim é ser humilde. Não está se referindo às coisas daqui do mundo, às coisas monetárias. Bem-aventurados, versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra coisa, as pessoas sempre ligam a palavra de Deus às coisas físicas, e não é. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça não a justiça do homem, mas a justiça divina. A justiça de Deus é a salvação para a humanidade. Os que têm fome e sede da salvação, então serão fartos. Só que o ser humano quer sempre trazer para o seu lado físico, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aí a pessoa vai lá e faz justiça com as próprias mãos. Isso está errado. Então, aqui, quando Jesus está se referindo sempre ao reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é isso que ele nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Nos ensina a perdoar. Então é necessário você ser misericordioso, que eu seja misericordioso. Para que a misericórdia de Deus chegue até a mim, eu tenho que ser misericordioso. Como assim, pastor? É você perdoar aquela pessoa que falou mal de você? É você deixar para trás aquela pessoa que te machucou? É você perdoar aqueles que te ofenderam? Quantas não são as pessoas que ela tem mágoa de uma instituição religiosa? Porque o pastor machucou, porque o bispo machucou, porque ela viu um mau testemunho. Você deve perdoar. Claro, se você sabe que Jesus não está lá, então não esteja. Você deve perdoar e procurar estar onde Jesus está. Você deve seguir adiante, você deve perdoar. Ser misericordioso para que a misericórdia de Deus chegue até você. Então é necessário perdoar aqueles que têm nos ofendido, como diz o Pai Nosso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você ser limpo de coração é você ser como uma criança. Veja uma criança. Você corrige, você repreende, ela fica brava de início, mas depois ela vai lá e se aproxima de você, fica perto de você. Criança, normalmente, ela não guarda mágoa, não guarda rancor, não guarda ódio. Me refiro a criança de 2, 3 anos, porque hoje, infelizmente, no mundo que nós vivemos, é só Jesus na causa. Então, nós temos que ser como crianças, né, que muitas vezes vão nos bater, vão nos caluniar, vão nos difamar, vão falar mal da gente, vão nos maltratar, e nós teremos que agir como uma criança, perdoar, né? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quem age como uma criança verá a Deus. Por isso que normalmente nós vemos que as crianças são puras, são limpas. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, ser pacificador é levar a paz. Levar a paz do Espírito Santo. É levar... O que leva a paz? A palavra de Deus.
Nós que levamos a palavra de Deus, que nos colocamos à disposição da palavra de Deus, seremos chamados de filhos de Deus. E aleluia por isso. Graças a Deus seja dado, porque é um privilégio muito grande, é uma honra muito grande levar a palavra de Deus. Então o pacificador é levar a paz, levar o Espírito Santo ao mundo. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os insultares, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois esplêndida é a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, aleluia! Glória a Deus seja dado, porque nós somos perseguidos, somos caluniados, estamos no caminho certo, estamos no caminho rumo à salvação. E a glória que nos espera, meu amigo, ela é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar aqui na terra. Então devemos combater o bom combate, devemos guerrear sempre rumo à nossa salvação. Então são essas boas aventuranças aqui que me sustentaram diante do maior deserto que eu já enfrentei na minha vida. E assim também é com você. Então você pode dar uma meditada aí depois, o capítulo todo. Dentre os próximos dias nós estaremos dando continuidade, mas por hoje é só, depois estaremos dando continuidade. Então, bem-aventurado, seja um bem-aventurado, tá certo? Se você chegou até aqui, meus parabéns, é sinal de que você quer aprender mais sobre o nosso Senhor e Salvador e Messias, Jesus Cristo. E pode ter certeza que a cada dia você estará aprendendo mais sobre Ele. Se você tem gostado do nosso devocional e você chegou até aqui, por gentileza, deixe aqui nos comentários o que você tem achado dos nossos devocionais. Deixe aqui, se você tem alguma dúvida também, deixe aqui nos comentários para que eu possa estar sanando, para que nós possamos estar sanando as suas dúvidas. Tá bom? Quero pedir que se você tem um amigo que gosta de aprender sobre a palavra de Deus, que você pegue essa oração, esse devocional e compartilhe lá com ele, para que ele receba mais sobre a palavra de Deus. Tá certo? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, para não perder nenhum dos nossos devocionais, para não perder os próximos capítulos, que eu tenho certeza que você estará aprendendo cada vez mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por ficar até aqui. Que Deus ele abençoe a sua vida e os seus caminhos. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.